A Reforma Protestante. O cristianismo é a maior religião da Terra. Com cerca de 2,3 bilhões de adeptos, teve início com as pregações do próprio Jesus Cristo na Judéia, uma região que fazia parte da província romana da Síria, há quase 2000 anos. Após a crucificação de Jesus, os apóstolos viajaram pelo mundo para levar a palavra de salvação do seu mestre. Entre estes apóstolos estava Simão ben Jonas da Galileia, também conhecido como São Pedro. Este, segundo a tradição, viajou para Roma e lá fundou uma comunidade cristã, a Igreja Romana, tornando-se assim o primeiro Papa. São Pedro foi crucificado de cabeça para baixo em 67, a mando do imperador Nero. Após séculos de perseguições aos cristãos, o imperador Constantino, em 312, após uma visão, se converte ao cristianismo e se torna o primeiro imperador cristão da história. A religião cristã, então, é padronizada no Concílio de Nicéia, em 325, quando se decide quais livros farão parte da Bíblia e quais doutrinas seriam corretas para toda a cristandade. O termo Igreja Católica, utilizado desde o século I para se referir à tradição apostólica, passou a ser utilizado para denominar as doutrinas oficiais e a Igreja de Roma. Desde o início, a Igreja Católica teve de lidar com dissidências que procuravam dividi-la. A estas dissidências dava-se o nome de heresias, estas sempre combatidas por meios intelectuais e militares. Ao longo da Idade Média, a Igreja Católica foi acumulando riquezas, prestígio e poder. No entanto, em 1054 ocorre o Grande Cisma do Oriente, que divide a cristandade em duas: a Igreja do Ocidente, ou Igreja Católica Apostólica Romana, sob o domínio do Papa, e a Igreja Ortodoxa Grega, sob o comando do Patriarca de Constantinopla, predominante no Oriente da Europa. Desta forma, na segunda metade da Idade Média, a Igreja Católica era a instituição religiosa hegemônica no Ocidente. Mas com a chegada do Renascimento, a Igreja começou a passar por uma crise sem precedentes. Mesmo já tendo enfrentado várias heresias, algumas delas perigosíssimas, como a dos cátaros albigenses, a Igreja saía vitoriosa e os hereges condenados. Mas, com a invenção da prensa de Gutenberg, as ideias e o conhecimento começaram a se espalhar mais livremente, e notícias sobre o comportamento pouco cristão da Igreja surgiram por toda a Europa, tornando evidentes casos de corrupção, luxo, ostentação de riquezas materiais, simonia, que é o comércio das relíquias sagradas, e, principalmente, a venda das indulgências, ou seja, a venda do perdão dos pecados. Esse contexto fez eclodir no século XVI a chamada Reforma Protestante, um movimento que dividiu a Igreja do Ocidente e mudou os rumos da história. As três graves cisões que ocorreram foram a Reforma Luterana na Alemanha, a Reforma Calvinista na Suíça e a Reforma Anglicana na Inglaterra. No século XVI, o país que nós conhecemos hoje como Alemanha ainda não existia. O que existia era o Sacro Império Romano Germânico, governado pelo imperador Carlos V, homem mais poderoso do mundo na época. O Papa Leão X, para construir a grande Basílica de São Pedro em Roma, decidiu enviar missionários ao Sacro Império para vender indulgências ao povo, causando grande escândalo a alguns cristãos. As indulgências vendidas pela Igreja poderiam salvar a alma do comprador dos tormentos do inferno, assim como também poderiam retirar as almas dos parentes mortos do purgatório. Contra essa prática bastante questionável, se levantou o monge Martinho Lutero, que pregou 95 teses contra a Igreja Católica na porta da Catedral de Wittenberg, em 1517. Chamado a se retratar perante as autoridades eclesiásticas, Martinho Lutero, que era defendido por alguns príncipes entusiastas de suas ideias, se recusa e acaba excomungado pela Igreja.
Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, tornando os textos sagrados mais conhecidos, pois, na época, só existiam versões em latim. Mesmo alguns religiosos nunca haviam lido a Bíblia, por não saberem latim ou por simplesmente serem analfabetos. Deste modo, em volta de Lutero, começou a tomar corpo uma nova igreja, a Igreja Luterana, que tinha os seguintes princípios doutrinários: a salvação única e exclusivamente pela fé, e não pelas obras praticadas, como diziam os católicos, a não adoração dos santos, a manutenção apenas do batismo e da Eucaristia como sacramentos, e principalmente o sacerdócio universal, ou seja, todos podem ler e interpretar livremente as Escrituras Sagradas. No entanto, o movimento de Lutero acabou saindo do controle, e revoltas de camponeses miseráveis eclodiram por todo o Sacro Império. Os camponeses acabaram sendo massacrados pelos nobres, com o apoio do próprio Lutero. Um dos discípulos de Lutero foi João Calvino, que, perseguido na França, acabou se refugiando na Suíça. Lá ele se uniu a outros protestantes e acabaram por fundar uma nova doutrina, o calvinismo. Diferentemente de Lutero, João Calvino não acreditava na salvação pela fé, mas sim na predestinação. Isso é, ele pregava que as pessoas já nasciam predestinadas ao céu ou ao inferno, pois Deus já havia escolhido quem seria salvo. A fé seria um atributo daqueles que já foram previamente eleitos por Deus. Mas não só a fé, como também o trabalho diligente, a vida honesta e o progresso material, a riqueza. Talvez por esse motivo a doutrina calvinista tenha caído no gosto da burguesia. Apesar dos calvinistas criticarem as perseguições feitas pela Igreja Católica, estes, quando tomaram o poder em Genebra, impuseram uma violenta e sanguinária ditadura teocrática, onde os dissidentes eram mortos e torturados. Enquanto isso, na Inglaterra, o rei Henrique VIII estava bastante desgostoso com o seu casamento com Catarina de Aragão, pois esta não lhe dava um herdeiro varão. Sendo assim, o rei queria anular o seu casamento com Catarina para casar-se com a jovem Ana Bolena, que lhe agradava muito mais. Porém, o Papa não permitiu tal manobra, provocando a revolta do rei Henrique VIII, que rompe com a Igreja Católica, tornando-se ele mesmo chefe supremo da Igreja da Inglaterra. Surge então a Igreja Anglicana. Henrique VIII acabou casando com Ana Bolena, mas esta também não lhe deu um filho homem, e por suspeita de traição foi condenada à morte e teve a cabeça decepada. Estas reformas religiosas acabaram por causar a curto prazo revoltas, perseguições e matanças horripilantes, que se arrastariam ao século XVII, e a médio e longo prazo uma mudança radical na história. Claro que a Igreja Católica não ficou apenas observando ou lutando de forma cega contra os movimentos protestantes. Por isso se reuniram entre 1545 e 1563 no Concílio de Trento, onde procuraram entender o protestantismo, deliberar sobre e tomar providências a respeito. Neste longo concílio, que durou 18 anos, a Igreja Católica decidiu publicar um Index, uma espécie de lista de livros proibidos aos católicos. Mandou fundar seminários para uma melhor formação intelectual dos sacerdotes. Também reafirmou o culto aos santos e à Virgem Maria, os 7 sacramentos e a transubstanciação. A Santa Inquisição, tribunal criado para julgar os hereges séculos antes, foi revitalizado e a Companhia de Jesus, ou Ordem dos Jesuítas, fundada por Santo Inácio de Loyola, ganhou a incumbência de levar a religião católica para as terras distantes que estavam sendo descobertas pelos navegadores na África, Ásia e América. Esta reação da Igreja Católica aos movimentos protestantes ganhou o nome de Contra-Reforma.
Este foi um breve resumo, bastante superficial, sobre a Reforma Protestante. Importante convulsão espiritual que colocou a Europa de ponta cabeça no século XVI e afetou para sempre a história mundial. Se você quiser aprender realmente, não só sobre este assunto, como sobre qualquer outro, você deve parar de ver vídeos no YouTube e começar a ler livros e estudar. Os vídeos até podem ajudar um pouco, mas o verdadeiro conhecimento está nos livros. Vamos ficando por aqui e até a próxima, pessoal!